Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui à nossa programação da semana, fazendo aqui várias entrevistas, matérias e também falando aqui, né, sobre a luta, né, dos trabalhadores, as lutas que acontecem aí no cotidiano aí da classe, né? E o Mesa de Debates tentando aí pegar o máximo dessas lutas. E vamos falar de uma situação aí bastante complicada que está acontecendo na cidade de Mogi, né? Referente aí a uma empresa de terceirizados, né? Que está prestando serviço, né, para a diretoria de ensino da DEA de Mogi. E vamos falar um pouco sobre isso com o professor Jacques, né? Ou o Álvaro, né? O Jacques é para os íntimos. Então, Jacques, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você, já que faz muito tempo aí que você não volta, né, para o Mesa de Debates. Então, Gui, dá para escutar aí ou não? Assim, eu atuo aqui na área da educação aqui, né? Não como um militante assim que está assim, de forma ali, sistemática, diariamente no sindicato do ensino oficial do Estado de São Paulo, né? Que é a POSP. Embora eu seja conselheiro estadual e conselheiro regional, eu não estou ali todos os dias dando plantão, eu não estou acompanhando assim outros movimentos em torno da POS, mas a gente faz a luta pela conjuntura educacional, né? Inclusive a gente faz muita matéria aí, assim, colocando as situações assim, que são vergonhosas e da educação, que vem passando por um desmonte aí durante sucessivos governos, agora mais ainda com o atual governo do estado de São Paulo, né? E aí pelo menos a gente conversa, orbita com outros movimentos sociais, o movimento que atua na conjuntura da educação, né? E aí a gente vai trocando figurinha e vai fazendo a luta e o debate para poder melhorar as condições de trabalho e de ensino-aprendizagem. E uma delas aí que passa, né, é por esse setor dos serviços terceirizados que atuam nas escolas estaduais, principalmente aqui da região de Mogi das Cruzes, que envolve a cidade de Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim. São 3 municípios, então, sendo que o maior município desses 3 aí é Mogi das Cruzes. Aliás, é o maior município aqui do Alto Tietê, maior que Itaquá, Suzano e as outras cidades que estão aqui na região metropolitana, na Zona Leste. Então, só é menor que Guarulhos. Mas, enfim. E aí, tem esse serviço de terceirizados da limpeza e da merenda aqui nas escolas do estado. São cerca de 33 escolas. E dessas 33 escolas tem mais ou menos, né, a média de 4 funcionários terceirizados, sendo que 2 trabalham de forma integral, né, 8 horas diárias, e 2 trabalham de forma parcial, que são 5 horas. Na verdade, elas cumprem muito mais, porque na rotina da escola acaba que muitas vezes elas extrapolam o horário para cumprir ali o rol de atividade delas, né? E a gente sabe que o momento da aula, do período letivo, ele é dinâmico, e ali tem que manter tudo organizado ali, tipo banheiro limpo, antes do intervalo do café, depois do almoço, as salas organizadas. Então, todo esse serviço aí, inclusive supervisionado, eles são bem controlados ali na escola. Agora, o que causa estranheza, né, é que a mesma supervisora que acompanha essas funcionárias da limpeza e da merenda não fez o apontamento adequado do atraso de pagamento que a empresa, que foi contratada aqui, que se chama MR7 Impacto, causou aqui para os funcionários a partir de novembro. Alguns relatam aqui até que não pagaram o fundo de garantia também, está em atraso, né? E não pagou o 13º, nem vale refeição, nem vale alimentação. E aí, mediante a reclamação dessas funcionárias, depois que os diretores também levantaram suas queixas, a diretoria de ensino foi obrigada a mandar um ofício para essa empresa e publicou no Diário Oficial que houve reclamações. Bom, ela está se esquivando da responsabilidade dela, porque pela lei da licitação federal aí, o Estado entraria como responsável solidário por essa situação. Isso significa o quê? Que se a empresa não mantém em ordem o pagamento desse funcionário que foi contratado pelo Estado, e não foi contratado de uma forma assim, barato, porque pelo que eu vi aqui no Diário Oficial, né, a empresa inclusive renovou o contrato aqui de serviço aqui na diretoria de Mogi
até fevereiro de 2025, o Estado está repassando para eles aí cerca de R$ 252 mil por mês para eles, para manter esse serviço. E aí não pagou o 13º nem benefícios sociais. Quando eu fui investigar o histórico da empresa no Diário Oficial, a gente vê que tem um histórico ali de reclamações, não só aqui da diretoria de Mogi, mas na diretoria de Campinas Leste, na diretoria de ensino de Ribeirão Preto, Araçatuba, e a empresa firmou contrato com o São Vicente e renovou o contrato aqui. Pela lei da licitação, quando a empresa tem reclamação trabalhista ou não cumpre as suas obrigações com os trabalhadores, ou se ela está com problema de saúde fiscal, saúde financeira, ela não deveria nem ser recontratada para esse serviço do Estado. Isso é muito bem claro, até na lei antiga da licitação, que era a 8.666, tem uma outra lei aí que saiu em 2021, e aí eu não lembro com exatidão o número da lei, eu sei que é 14 mil alguma coisa aí, posso ver aqui durante a entrevista para você o número certinho dessa entrevista, mas essa lei nova, ela não alterou o dispositivo, pelo menos os artigos, que falava da responsabilidade do Estado. E além disso, né, se a empresa está apresentando várias reclamações, causa estranheza o Estado renovar o contrato com ela, porque pelo menos, né, nas secretarias, pelo menos na parte administrativa e executiva da União dos Estados e Municípios, a empresa que tem reclamação não deveria ser contratada. E aí a gente fica consternado aí com a situação dos funcionários, que já é um emprego que ganha de uma forma, assim, o salário é rebaixado pelo tanto de atividade que eles fazem, de manter organizado e limpo as escolas, né? E aí a gente vê a escola como um todo, não é uma coisa separada, eles são importantíssimos para o funcionamento da escola. Vamos lembrar que se a escola não tem um espaço limpo, adequado, há um próprio decreto estadual que já regulamenta sobre isso. Inclusive, pode penalizar a repartição pública ou comércio que não cumpre esse requisito mínimo, sobretudo da limpeza, que é o mais importante, que vai envolver saúde pública, vai envolver a parte de alimentação. Então, um ambiente que não é limpo adequadamente vai comprometer até o serviço de alimentação escolar dos alunos. Isso é importante. A gente vê que essa parte do funcionalismo, embora seja terceirizado, né, vamos dizer assim, são trabalhadores terceirizados, eles são importantíssimos para a escola. Então, a gente vê ele dentro de uma esfera global. São importantes, a gente não vê de forma categorizada, separada. Isso aí, né, chamou a atenção da gente, nos sensibilizamos aí com a luta deles e fomos lá dar uma força. E aí a empresa, né, começou a chamar um a um dos funcionários lá na secretaria deles, lá na sede da empresa deles, aqui na Zona Leste, acho que é no Sapopemba ou Cidade Tiradentes, tem a ficha aqui da escola também, que eu puxei na junta comercial, e foram demitindo por justa causa, alegando que eles estavam ali atrapalhando e estavam causando constrangimento na dirigente de ensino. Então é vergonhosa a situação. Nós encaminhamos aí para os parlamentares, encaminhamos também para o sindicato dos professores, né? Pelo menos no sindicato estadual. Aqui no município, eu vi que a subsede, ela está assim, não sei se está com muita demanda, mas faltou, né, essa solidariedade, pelo menos essa parte jurídica, para impetrar representação do Ministério Público do Trabalho para ajudar, né, inclusive a situação aí dessas funcionárias. Evidentemente que o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, não vai reverter a situação da demissão por justa causa, que é uma preocupação nossa também de imediato. Reverter essa demissão de justa causa para sem justa causa, até para garantir para elas aí o saque do fundo de garantia, conseguir o seguro-desemprego, até realocar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, nesse primeiro momento, a nossa preocupação principal é reverter essa situação. E nisso a gente precisaria de uma ajuda aqui, pelo menos, da subsede do sindicato aqui, com apoio jurídico, né, de que a advogada que pudesse entrar com uma ação coletiva, conseguisse a justiça gratuita, uma vez que, vamos dizer assim, que a renda per capita dessas funcionárias aí dá a elas a possibilidade da justiça gratuita, né, até por conta da renda per capita mensal deles ali. Então, é nisso que a gente precisa ajuntar forças e nesse momento, assim, sinceramente, né, dá uma sensação de impotência nessa parte, porque quando a gente mais precisa, a gente não consegue esse auxílio, pelo menos jurídico, que assim, embora tenhamos críticas com o sistema judiciário, que ele
muitas vezes ele não é imparcial, né, que o objetivo seria ter a imparcialidade, mas vamos dizer assim, dentro do ordenamento jurídico, dentro do Estado Democrático de Direito, é o que nos garante, né, questionarmos, né, e até de uma ação arbitrária, que no caso aí foi a demissão por justa causa, que é uma coisa que na carteira de trabalho mancha a vida do trabalhador. Isso é impeditivo até para elas conseguirem uma outra forma de trabalho, de vínculo empregatício no mercado de trabalho. No momento crítico que a gente vive, que tem alta de alimento, né, e que o desemprego ainda é muito grande. Então, fui atrás do Janás, é um parceiro que tem ajudado bastante nessa luta aí, a Luciene Cavalcante. O sindicato na sede central tem acompanhado, mas aqui por baixo, aqui na base mesmo, a gente sente falta vamos dizer, desse apoio imediato e urgente necessário. É isso. Certo. O Álvaro, né? Mais duas perguntas aí para a gente entender melhor essa situação, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Qual que é a relação que existe entre, né, essas empresas terceirizadas, as diretorias de ensino e principalmente a Secretaria da Educação no Estado de São Paulo? Ô Guilherme, tá tudo ok? Você consegue me escutar, né? Olha, é assim, agora que eu consegui aí, de uma semana para cá, dar uma investigada nessa situação aí. E aí tem uma coisa interessante, que é isso aí eu tive um dado lá da POS Central, né? E isso aí eu confirmei com outras pessoas aqui na região, que é o que acontece. Essas empresas são empresas pequenas, só que eles recebem muita grana do Estado para executar o serviço. Por exemplo, essa situação dessa empresa que a gente está questionando, a MR7 Serviços, ela fechou um contrato aí com a diretoria de ensino de São Vicente que chegou a 11 milhões e 297 mil reais. É muita grana. Aqui em Mogi, o contrato é 252 mil por 25 meses, dá uma média aí vamos chutar aí de 8 milhões. Então, eu não sei, a empresa não pode alegar que a saúde fiscal dela esteja comprometida, porque ela tem contrato com a diretoria de Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Mogi e São Vicente. E puxando dentro lá da junta comercial, o extrato da empresa, eles mantêm serviço com a Fundação Zoológico. E aí o que a gente descobriu? Que essas empresas, quando elas quebram, elas mudam de nome, elas passam para algum parente o CNPJ da empresa e abre com outro nome. E é uma situação que eu queria investigar, né? Qual a relação que eles têm com o Estado, se são assim, filiados de partido político, se tem ligação com algum deputado, né? A percepção que eu tenho, né, aparentemente, é que essas pessoas estejam vinculadas, né, com algum partido da base aí do governo do Estado. Aí, quando eu fui puxar o nome por exemplo, do dono dessa empresa lá no Facebook, né, eles colocam uma pessoa de fachada ali, mas certamente deve ter alguém aí que, vamos dizer assim, fica acochambrando, né, essas empresas aí. Só que eu falo assim no nível de aparentemente, porque é uma coisa duvidosa, então não dá pra gente afirmar aí categoricamente, porque não dá pra gente fazer essas afirmações que a gente corre o risco aqui de sofrer um processo, sabe? Mas assim, é uma coisa que eu tô tentando puxar, né, vamos dizer assim, o fio da meada aí para ver o que a gente pode descobrir a mais dessas empresas. O que eu consegui levantar até agora foram essas situações no Diário Oficial, que a empresa tem reclamações de outras diretorias de ensino, e, no entanto, renovou o contrato aqui ano passado e fez um contrato lá em São Vicente, inclusive ganhou de outras duas empresas. Agora, tentei uma reportagem aqui para ver sobre a situação da empresa, porque numa dessa aí a imprensa consegue, a imprensa televisiva, a imprensa, ela consegue ter acesso ao dono mesmo da empresa, né? Mas aí não foi para frente, as próprias funcionárias que é da entrevista depois deram para trás, a TV Globo aqui da região desistiu da entrevista, então foi essa a situação aí. Agora, assim, falar para você categoricamente não dá, eu tenho até um receio de falar aqui, inclusive de envolver você aí numa demanda aí mais para frente, porque é uma situação que a gente fica conjecturando, né, e a gente fica assim
no campo das suposições, né? Então, o que eu consegui lá ver o nome da pessoa que está como dona da empresa, mas não dá nem para afirmar se ela é a dona da empresa, se ela foi colocada ali, né, assim como a pessoa que é responsável pelo nome fantasia, CNPJ da empresa, a gente não sabe realmente quem que é o dono. Então, assim, algum, alguma relação aí com o governo deve ter, né? Agora não sei se é da gestão do anterior, do governo do Dória Garcia, ou se é do atual governo do estado, entendeu? Porque a gente, não sei se você se lembra que no contexto do segundo turno do ano passado, o próprio Garcia deu apoio para o atual governo do estado, mediante, né, a manter alguns cargos de segundo escalão no governo do estado, até, né, ali na época a imprensa falou que era para não, vamos dizer assim, explanar problemas, né, de responsabilidade fiscal do governo do estado, aí, das gestões do PSDB. Então, eu acredito que tenha sido feito esse acordo, né, de manter essas pessoas nesses cargos estratégicos para contratar essas empresas ali, mantendo aquela máquina do governo do estado que já era da gestão de governos anteriores aí, né, e aí, mediante essa vamos dizer assim, mantendo esses cargos, essa troca de apoio político, aí eles mantiveram essa estrutura aí, porque esse problema das terceirizadas não são de hoje. Você já foi professor da rede, eu acho que você deve acompanhar isso um bom tempo. Esse problema de empresa terceirizada já vem de um bom tempo aí, de outras gestões aí, do governo Alckmin, do governo Dória, até bem antes, do governo Serra, e continuou aí no atual governo, né? Então, a gente fica só, é difícil, a gente fica no campo da conjecturações, porque, primeiro, o estado é muito grande, o estado de São Paulo. Aqui a gente tem uma dimensão aqui de países aí da América Latina, muita gente e várias regiões. Da região que eu consegui ver aí, dessa empresa, foi essa. A gente precisa da colaboração de outros colegas da rede estadual para acompanhar isso daí. Até para a gente levantar uma discussão ampla com a sociedade, com os movimentos, né, e com os setores aí progressistas, para a gente discutir, né, sobre o filtro dessas contratações dessas empresas aí para o Estado de São Paulo, né, para prestar um serviço dentro do Estado de São Paulo. Evidentemente, se a gente for levantar essa lebre, a gente consegue descobrir muita coisa errada, não só desse governo, mas de outras gestões aí, que pode dar alguma, vamos dizer assim, uma demanda, dar uma judicialização, né, dá para fazer um questionamento jurídico. Mas, por enquanto, o que eu consegui levantar da empresa, né, bem rápido, foi isso. Assim, eu dei um acompanhamento dentro de um limite para as pessoas, para a gente não atrapalhar a autonomia dessas funcionárias, né? Porque também elas têm que se organizar também. Então, a gente não pode entrar no movimento e querer pautar. Então, dentro de um certo limite, eu acompanhei isso daí. Pronto. Certo. E peço aí pro Jax desligar o microfone, né? É, E Jax, eu queria que você falasse um pouco, né, como que essa luta se desenvolveu, né? Como que ela se deu, né? Quem, além de vocês, quem que está apoiando, né? É importante colocar também, além, né, como se trata uma empresa terceirizada, se o sindicato, né, dessas funcionárias propriamente dito tem tá dando algum suporte ou não, quem é o sindicato, né? Dessas empresas terceirizadas, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o Gui, é o seguinte, o movimento começou a partir do momento que elas aí começaram a passar a necessidade aí no fim do ano, né? Então, a causa disso aí foi econômica, né? Então, faltou salário até para nós aí. Se você tá com conta fixa ali, tá contando com esse dinheiro aí, que, vamos falar a verdade, nós aqui somos professores, você já trabalhou na rede. Por exemplo, nunca atrasou o nosso 13º, sabe? Então, assim, a gente já tá em mente com aquele dinheiro que a gente pensa que vai cair naquela data. Então, na nossa cabeça, que a gente age de boa fé. Então, a gente pensa assim, olha, tal data eu vou receber uma parcela do 13º. A gente está confiante de que
o empregador vai cumprir a sua parte, né? Já teve situações de atraso, assim, por exemplo, de benefícios como o ALI, GTCN, mas foi resolvido e recebemos. A primeira coisa que vem na mente da gente quando atrasa salário, a gente está numa dependência financeira, é como que a gente vai pagar as contas. Fim do ano, Natal, o pessoal está tudo aí entretido com eventos e confraternizações familiares do fim de ano, a pessoa está contando com esse dinheiro. Não veio, a pessoa começa a entrar em desespero, porque depois disso aí tudo tem ainda as contas a pagarem pós-Natal. Então, essa situação alardeou, assim, vamos dizer assim, apertou o botão do desespero nas funcionárias, muitas com uma vida muito simples, algumas, né, você vai ficar aí assustado, mora de aluguel, divide aluguel com a filha, né, uma das funcionárias, inclusive, ela mora de aluguel aqui num bairro aqui em Mogi, a filha está desempregada, ou seja, ela e a filha dependem exclusivamente de salário, ela fez bico de diarista para poder manter o mínimo ali de contas pagas ali, né, até resolver a situação, e foi uma das demitidas, o nome dela é Carmen. Então, assim, essa situação fez com que ela se mobilizasse, né? Eu acho que, como eu peguei já o movimento já assim, já organizado por elas, eu acredito que alguns profissionais da educação aí ajudaram, né? A elas organizar esse movimento e aí fazer o protesto na porta da diretoria de ensino. E o intermediador aí dessas funcionárias com nós aqui, professores, falou: olha, a gente precisa de uma força de vocês para ir lá na diretoria de ensino, questionou nossa situação com a dirigente, nós fizemos nossa parte, fomos lá, demos apoio. Uma outra parte do sindicato questionou a dirigente deu uma resposta super vazia, falando que a parte deles já fizeram, e aí o que revoltou todos eles aqui, inclusive nós, a dirigente aqui falou, olha, agora da parte de atrás deles aí é um problema deles com a empresa, e não é, pela lei da licitação, ela teria que fiscalizar sim, entrando como parceira ali, fazendo ofícios, né, reclamando no Ministério Público do Trabalho sobre a situação dessas funcionárias, então da parte deles faltou sim um compromisso maior, principalmente lá da diretoria de ensino, que é a parte contratante, né? Então eles muito espertos, o que eles fizeram para falar que fiscalizaram? Os diretores mandaram ofício reclamando da situação, eles fizeram a parte deles de publicar no Diário Oficial. É só isso. A responsabilidade do pregoeiro, da dirigente, era o quê? Denunciar a empresa, tentar fazer um, uma interferência de ajuste lá do governo do estado, mandando pagamento para essas funcionárias, enfim. E da parte nossa aqui do sindicato, faltou um apoio jurídico da nossa advogada aqui da subsede, né? Então, assim, por exemplo, eles pediram para ir lá, representar elas lá no dia de fazer o boletim de ocorrência lá na delegacia e fazer representação. Esse é um papel que, assim, deveria ser um papel jurídico, né? É um rol jurídico. Então, esse tipo de atribuição, para mim, que é professor, esses meandros jurídicos eu não sei, então faltou essa parte aí. E aí parou o movimento aí, não houve assim vamos dizer assim, uma adesão de outros movimentos em cima dessa categoria. E aí eu acho que o sindicato teria a responsabilidade de chamar os outros movimentos para dar um apoio a essas funcionárias. Sobre o sindicato delas, né? Guilherme, atualmente, né? Eu não procurei, né? Eu não procurei saber, não procurei me informar e também não sei qual é o sindicato da categoria delas. Já me perguntaram isso também e deve ter. Das terceirizadas de empresas de limpeza de qualquer, seja órgão público ou privado. Deve ter sim. Isso é um passo que agora de imediato a gente tem que ver até para poder conseguir um auxílio jurídico e reverter essa situação toda que causou uma enorme dor de cabeça para eles. A funcionária estava falando para mim que elas foram chamadas lá em São Paulo e eles mostraram a carta de demissão, mas não quiseram dar a carta de demissão para a funcionária e estavam obrigando a funcionária, né, a assinar isso. Ela se recusava porque elas falaram, não, vou entrar com ação judicial, né, ela conseguiu um advogado particular e aí vão tentar reverter isso para poder depois conseguir os danos morais. É isso. Certo, vamos aí para a última pergunta aí dessa situação toda, né? E, ô Jax, né, a gente acompanha aqui a educação, né? Você me conhece desde a época que eu era professor. A gente sabe que toda essa questão da terceirização dentro do ensino é um projeto, né, que parece que cada vez mais se aprofunda. Gostaria que você falasse um pouco isso, né, porque pode parecer que não, mas essa situação que aconteceu em Mogi diz respeito de uma coisa, pelo menos ao meu ver, muito maior, né, do que simples um atraso que já é complicado.
Não, é assim, você vê que eu falei para você que a empresa está em, ó, São Vicente, Araçatuba, Campinas, São Vicente, Mogi, Campinas, Araçatuba e Ribeirão Preto. São 5 diretores de ensino e de municípios grandes, né? Porque Ribeirão Preto e Campinas, e aqui Mogi também é uma cidade grande, São Vicente também pega a Baixada Santista, são cidades grandes aí, né? Então, assim, envolve um número, assim, envolve muita gente aí nesse processo. Vamos pegar como métrica aqui a cidade de Mogi, 33 escolas. Você pegar essas 5 escolas, aí vai dar quase 200 escolas. Né? Acho que em Campinas e Ribeirão Preto já chega a esse número aí, sabe? Então, deve ter aí por baixo aí quase 200 vezes 4, quase 800, um pouco mais de 800 funcionários, entendeu? São muitos funcionários. Então, deve estar dando problema, assim. Agora, eu não sei se você se lembra, em 2015, numa passeata que a gente foi fazer contra a PL 15.530, não sei se você se lembra, que era a PL da terceirização. E em seguida aprovaram a reforma trabalhista. Esse projeto de terceirização, não só na área da educação, né, Guilherme? Tem na área da saúde, na área da segurança, que eles estão querendo privatizar aí a Fundação Casa, estão querendo terceirizar aí os agentes penitenciários, o metrô agora é Sabesp, CPTM, eles querem privatizar e terceirizar, né? Isso aí é reflexo da reforma trabalhista. Por exemplo, essas funcionárias que trabalham 5 horas, certamente, inclusive o diretor de escola deve falar, se você quer ganhar mais, arranja outro serviço e faz esse de bico. E muitas dessas funcionárias, Guilherme, eu vejo pela agente de organização escolar, na minha escola aqui perto do Dora Peretti. Ela trabalha na nossa escola por 8 horas e tem um outro emprego lá em Itaquá. Ela tem 2 serviços, né? E o agente de organização hoje no estado, ele é contratado por processo seletivo simplificado. Então, a reforma trabalhista criou esse absurdo, né? Essa coisa bárbara de a pessoa ter que acumular serviço ganhando pouco. E aí, assim, ó, por exemplo, essas terceirizadas aí, elas têm um contrato de trabalho super vulnerável, sabe? Então, assim, elas podem ser demitidas a qualquer momento. A supervisora vai lá, coloca a avaliação dele, se o diretor avaliar mal, o cara tá fazendo um serviço legal lá da hora, um puta do serviço assim, pesado, difícil, que ninguém quer fazer isso na escola, rebaixa lá, sabe? A pessoa se vê envolvida assim, em assédio moral de diretor, do funcionário do supervisor lá da empresa, entendeu? Da diretoria de ensino. Então, assim, esse absurdo, eu vejo que é desse período que nós vivemos aí. Inclusive, você participou desse ato comigo lá, nós participamos, não sei se você se lembra, no meio da greve dos professores de 2015, aquela greve de 92 dias, nós fizemos uma passeata lá do Largo do Batata até a Avenida Paulista, que era contra a PL 1530, né, que falava de ampliar a terceirização no serviço público, e posteriormente veio a reforma trabalhista de 2016, que aprofundou mais ainda esse problema. Então a gente está colhendo o fruto disso aí. É resultado da reforma trabalhista, que é a precarização do serviço, contrata por terceirizada de uma forma rebaixada, e a empresa terceirizada ela paga bem baixo o valor. E aí, assim, a gente não sabe a lisura desses contratos, é uma coisa que a diretoria de ensino deveria deixar público, como que é contratado, o que está na cláusula do contrato, quanto que eles vão pagar de salário para cada funcionário. A gente não tem nada disso, claro. Falta transparência também por parte aí de ensino, do governo do estado. E agora com essa nova lei das licitações aí, de contratação no serviço público aí, né? Ela abre brecha para isso aí. Embora, né, qualquer denúncia que a gente faça aí no Ministério Público, o promotor, o procurador, ele vai ter que verificar isso daí com mais cuidado, mas tem essa situação, até tal limite lá você não precisa dar transparência, o limite de gasto, entendeu? Enfim, eu acho que a gente precisava aprofundar nisso aí, todo mundo, inclusive sindicatos, estudar melhor a legislação para poder, né, questionar de uma forma, não que a coisa tem que ser só judicializada, a luta tem que ser política, aproveitando a situação de vulnerabilidade econômica, mas também tendo esse amparo, porque, assim, se entre os professores a gente já tem uma dificuldade de mobilizar, e os professores têm uma formação, né? Supõe que tem uma boa formação aí, tem uma formação acadêmica, tem uma formação melhor até do que esses funcionários aí. Muitos desses funcionários não concluíram o ensino médio. Então, assim, imagina organizar a luta com eles aí. Já com a situação de um salário
precarizado. Uma coisa que eles me reclamaram, Guilherme, não sei se entra aí no rol dessa pergunta aí. Muitos vieram falar para mim falando que a empresa não manda insumos o trabalho dele, tipo saco de lixo, bota, não manda uniforme assim com durabilidade, às vezes nem manda uniforme, a pessoa tem que comprar. Né? Teve meninos aqui que reclamou para mim que foram trabalhar de bota furada. Né? Então, assim, lavar o banheiro, tinha que lavar lá molhando o pé. Então, essa é a situação deles, cara. Assim, tipo, dá muita dó mesmo. Uma lá mostrou uma foto para mim, depois se você quiser até mando para você. Ela pegou o saco de lixo lá do vizinho que deixou lá na frente para poder guardar o lixo lá da escola, para ir sacar o lixo, sabe? E aí mostrou lá a bota, mostrou o uniforme, aí a empresa mandou uma luva assim super fina. Outra coisa, né? Essa empresa, quando ela é contratada, ela é obrigada a comprar o produto de limpeza também. Só que aí compra e manda diluir em água para durar mais. Tipo cloro, desinfetante, sabe? Então é uma situação bem complicada mesmo, precarizada, são super exploradas, mal remuneradas e também não são reconhecidas, porque, o Guilherme, aí assim, até nós aí profissionais da educação, aí, muitas vezes, né, é, não damos uma visibilidade a essas funcionárias do que elas mereceriam ter, sabe? Parece que são assim invisíveis na escola. A gente vê ali elas assim, como posso dizer assim, não vê com a devida importância, sabe? E aí, assim, destaca-se muito o trabalho dos professores, dos agentes, até de alguns aí, ao Debo, vamos falar a verdade, assim, coloca o destaque do trabalho do diretor, mas muitas vezes aí, essa parte que é fundamental, porque sem elas a escola não poderia funcionar, e o Estado pode ser multado por falta de higiene e problema de saúde pública, elas são importantíssimas. Vamos falar a verdade, que se faltar o setor de limpeza nas escolas, a escola tem que parar, né? Então, assim, a gente não dá a devida importância do que deveria dar para elas aí, que elas merecem. E merece também não só do reconhecimento da sociedade, mas reconhecimento também financeiro, porque pô, a pessoa trabalha 8 horas, ganha líquido, com todos os descontos, R$ 1.200. Quem sobrevive com esse salário num país que a gente vive aí com alta de alimento, aluguel caro, transporte caro? É inviável isso. É uma situação assim humilhante. Perfeito, maravilha. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Jax, né? Dizer que pode contar aqui com o Mesa de Debates aí para, né, trazer, falar mais sobre esse e outros casos que acontecerem aí em Mogi. E passo a bola aí para o Jax fazer suas considerações finais. Bom, nós estamos aí num cenário difícil, né? De uma enorme responsabilidade a gente organizar a luta, mobilizar os movimentos sociais, mas eu acho que o maior desafio hoje é convencer uma boa parte dos trabalhadores de que sem a luta ele não vai mudar a vida. Então, essa é uma tarefa que tem sido assim árdua, tem sido difícil, porque o neoliberalismo ele impôs uma mentalidade extremamente individualista e consumidora na cabeça das pessoas de uma forma que as pessoas elas não criam assim uma força de vontade para poder mobilizar a sociedade geral para poder mudar esse cenário em prol dos trabalhadores. Então nós temos essa tarefa árdua esse ano diante desse governo do estado, né? E mesmo com o governo federal aí, a gente vê pelo Ministério da Educação que está sendo rifado pelas grandes empresas que estão de olho no setor educacional, né? Essas empresas aí que estão ligadas ao Lehman e outras empresas que lucram com a área da educação. Então nós temos aí, né, uma tarefa de construir uma luta dos profissionais da educação e envolvendo a sociedade e os estudantes, inclusive aí, né, para discutir sobre esse novo ensino médio, né, que do jeito que o governo federal quer colocar as coisas para nós, está querendo, vamos dizer assim, colocar uma coisa força em discussão ampla com os estudantes, com os professores, com a sociedade. Então, e é um ensino que não prepara nem para o mercado de trabalho e nem para o vestibular. Por isso que é chamado até de nem, não é nem ensino médio, nem ensino técnico, não é nada. Né? Não é novo ensino médio, não é nem ensino médio. É uma coisa assim definida. Então, nós temos que fazer uma luta aí ampla com a sociedade, com os estudantes, com os professores, com os profissionais de educação de uma forma geral, para valorizar, né, as condições de ensino e aprendizagem e também valorizar as condições de trabalho. Então,
E eu peço apoio aí também para ajudar, né, essas funcionárias que têm dependido aí de ajuda de advogado, né? Então, a gente precisa de uma assistente jurídica, quem puder ver isso, for assistir isso aí mais para frente, conseguir dar esse auxílio para esses funcionários, elas não têm renda, né? Tendo visto daí, a gente pede uma solidariedade, né? Ter esse olhar mais assim de empatia e um olhar humanizado para com essas funcionárias, para que a gente possa dar uma força, né, e ajudá-las nessa luta para poder conseguir seus direitos. É isso. Eu agradeço também ao Guilherme, né, a todos aqueles que foram acompanhar o canal. Acho que é a segunda vez que eu participo aqui com o Guilherme. Eu agradeço você, viu, Guilherme, assim, pela sua luta, né, por tudo que você tem feito aí nesses anos todos aí. Eu agradeço aí a oportunidade de você dar essa possibilidade de dar voz para esses funcionários aí. Então, vou ficando Então por é aqui. isso aí. Então é isso aí, agradecendo novamente ao Jax, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, matérias, programas. Também a gente nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder contribuir aí com 85 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje, né? É só. Um forte abraço e fui.